A aposentadoria do Federer pegou, talvez, muita gente de surpresa, né? Porque o último jogo dele foi quartas de final em Wimbledon e ele realmente não conseguiu desempenhar, não conseguiu jogar bem e parou, fez uma cirurgia, ficou um ano fora e não voltou mais, né? E não voltou mais. Então, a gente estava, sem dúvida, todo dia lendo notícia para saber se Federer voltaria, se não voltaria e tal. Então, o último jogo, ele anunciou uma semana antes de acontecer, que foi na Laver Cup, né? E naquele momento a gente já ficou ali todo mundo com o coração apertado, mas procurem na internet quem não viu, quem gosta do Federer. Essa despedida do Federer na Laver Cup foi linda, né? Ele e o Nadal chorando abraçados é talvez uma das cenas mais memoráveis que eu tenho comigo de toda a minha jornada no tênis, né? Os dois abraçados chorando. E eu sou do tempo da Fórmula 1, né? Ayrton Senna, quem é aí de 1970, né? Sabe do que eu estou falando. E o maior rival do Ayrton Senna foi o Alain Prost, francês. E o Prost, quando passou ali aquela coisa do funeral do Ayrton Senna, aquela coisa triste e tudo mais, ele dizia que eu sou quem eu sou por causa do Ayrton, né? Que a rivalidade deles era tão forte que o que fazia com que o Alain Prost melhorasse, evoluísse, era o Ayrton Senna, né? E eu acho que Federer e Nadal têm um tanto disso também, né? Eles competiram muito, 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 e acho que um fez muito bem para o outro, né? Porque, bom, deixa eu me preparar muito porque eu vou jogar com o Nadal, né? Ou deixa eu me preparar muito porque eu vou jogar com o Federer. E essas rivalidades eu acho que fazem muito bem para o esporte. Essa camisa aqui, vou contar para você. No livro, eu conto sobre a nossa jornada, a nossa viagem para ver o Federer pela primeira vez. Então, era 2014, final da Copa Davis, França e Suíça. A França que tinha a geração mais incrível de todos os tempos, Tsonga, Gilles Simon, Beneteau, Gasquet, Monfils, claro. E a Suíça que tinha Federer e Wawrinka, né? Respeitosamente, a gente não sabe, eu não me lembro o nome dos outros dois jogadores. E o treinador era o Severin Lutz, né? Severin Lutz, incrível. E daí, a gente estava num estádio de futebol, o estádio de futebol do time Lille. Naquela época era o maior jogo da história, 30 mil pessoas, ou exatamente 27.542 pessoas. E os dois eram eu e o Tomás, né? 80% do estádio era francês, né? Allez les bleus, allez les bleus, todo mundo cantando e tal. Terminou, a Suíça ganhou, né? A gente viu o Federer 3 vezes, inclusive Federer e Wawrinka jogando duplas, foi incrível, incrível mesmo. E na saída do estádio, toda a torcida da Suíça estava com essa camiseta aqui, né? Merci, Stan, Roger, vous nous faites rêver, que vocês nos fazem celebrar e tal. Aí, galera, o que aconteceu? Eu estudava francês, estudo francês, inglês e tudo mais, aí eu tinha uma família saindo, o pai, a mãe e uma moça que devia ter uns 22, 25 anos. Daí eu parei eles, né? E falei, olha, boa tarde, isso aqui é meu filho Tomás, a gente veio do Brasil só para ver o Federer e o Wawrinka, a gente ama o Federer, ama a Suíça, ama o Wawrinka. Eles só olhando isso. Me dá essa camiseta. Aí a menina olhou para o pai assim com uma cara de surpresa, né, de fato, e me respondeu em bom português: o quê? Verdade? Você é do Brasil? Eu fiz intercâmbio em Salvador. E o meu nome é Elsa Soares, porque o meu pai ama a Elsa Soares, cantora e tal.
Então, essa camiseta aqui é um tesouro que a gente guarda lembrando desse dia aí. Por que o tênis? Não tem nenhuma explicação lógica para isso, né? Eu falei em outra oportunidade para um outro colega dizendo que era mais ou menos como você está numa grande festa, né? E 100 pessoas diferentes e você olha para uma moça e se apaixona por aquela moça, né? Por que será, né? E foi isso também. No livro eu conto uma história de que eu tinha 10 anos, minha mãe e meu pai me colocaram numa escolinha de futebol, num clube longevo da cidade onde eu vivi, Ribeirão Pires. O clube era o Ribeirão Pires Futebol Clube. Eu andava passando pela quadra de tênis vestido de meião e chuteira, né? E eu parei na frente da quadra, eu vi uma galera jogando e fiquei encantado com aquilo. E abandonei o futebol e fui jogar tênis. Olha, o ambiente do tênis é apaixonante, tá? É apaixonante. O respeito, a educação que há, né? Desde o aquecimento até o final do jogo, cumprimentar os jogadores na rede, um falar bom jogo no começo e falar parabéns no final e tal, é realmente muito, muito interessante. E eu acho que faz muito bem e contribui muito com as crianças, né? Com os jovens, com a formação e tal. É claro que tem as exceções, né? Tem os pais chatos também, tem umas discussões boas aí, mas é a exceção, né? Via de regra, o tênis é um esporte cordial, né? Com competição, com rivalidade, ali enquanto a bola está rolando, né? Mas, sem dúvida, essa cerimônia, né, que envolve desde o aquecimento até o cumprimentar na rede é muito bonito, muito interessante se ver. Eu acompanhei várias rivalidades no tênis e eu tive mais de um ídolo, sem dúvida nenhuma. A primeira grande rivalidade que eu vi foi Luiz Matar e Cássio Mota. O Luiz Matar era o número 1 do Brasil, Cássio Mota número 2, às vezes número 1, eles iam ali revezando, e isso era final dos anos 80, né? TV Manchete, Guarujá, Casa Grande, Guarujá Hotel, ou Ilha de Itaparica, eram os dois lugares que eu tenho na memória que falava na transmissão, né? Que havia o torneio de tênis. E o Luiz Matar, por exemplo, em 1988, ele ganhou um jogo do Yannick Noah, que era o maior jogador francês daquela época, daquele ano, em plena Philippe Chatrier, em Roland Garros, né? E, claro, não havia internet, mas o que havia era o jornal Gazeta Esportiva, né? Os mais velhos saberão do que eu falo. E eu, durante muitos anos, eu guardei a primeira página do jornal Gazeta Esportiva, celebrando aquela que foi a maior vitória, talvez, do Luiz Matar. E eu aproveito para falar aqui sobre o Luiz Matar, que eu falo muito dele, né? Eu menciono o Luiz Matar muitas vezes no livro. E olha, vocês vão me acompanhar aqui. Um dos meus maiores objetivos, para não falar um sonho, é fazer o livro chegar nas mãos do Luiz Matar. Estou mexendo na minha rede de contatos. Marcelinho, Marquinhos, me ajudem, hein? A gente está tentando aí já fazer a entrega para o Luiz Matar. Em breve, novidades. Aí, voltando a falar do Roger Federer, então eu acompanhei André Agassi. Eu tenho aqui a biografia do André Agassi, que eu acho que é a melhor de todas. Acompanhei Pete Sampras, tenho o raquete do Pete Sampras, Wilson Pro Staff, toda preta, com um detalhe meio dourado em volta. Ivan Lendl, John McEnroe e Boris Becker, toda essa galera eu acompanhei muito. Mas o Guga, é claro, né? Como não? Mas, de repente, né? Os ídolos, no tênis, eles não aparecem assim da noite para o dia, né? Eles começam ali, né? Tem um grande jogo, número 300, número 100, né? E aí vai subindo. E, de repente, com 18 ou 19 anos,
o camarada suíço vai lá e ganha o Wimbledon. Puxa vida. E daí os olhos começam a se voltar para aquele, né, que era campeão, claro, mas ele foi evoluindo, né? Ele era um tanto rebelde, ele quebrava a raquete, tinha o cabelo comprido, né? Mas aí eu acho que a Mirka, a esposa, foi colocando juízo na cabeça do menino. Também logo vieram os primeiros gêmeos, né? Depois ele tem 4 filhos, né? Sendo 2 gêmeos, 2 casais de gêmeos. Então acho que tudo isso, a paternidade, foi fazendo bem para ele também, né? E ele se tornou o maior da história para a gente, né? O maior da história para a gente aqui, sem dúvida. Então a gente parava para assistir Roger Federer, torcia para que a final, né, chegasse, então que ele ficasse até o domingo, né? A gente parava, ou almoçava ou jantava na frente da TV para acompanhar. Foi lindo, foi lindo. E eu também conto no livro sobre um dos dias mais tristes para a gente, que foi o dia da aposentadoria do Federer. Choramos muito. Olha, viralizou na internet, no ano passado, um discurso do Federer, em que ele foi o paraninfo da formatura da Universidade de Stanford, né? E lá ele falava muito sobre resiliência, ele falava que ele só ganhou 54% dos pontos que ele disputou, né? E então, esses caras grandes, eles, sem dúvida, são o que são, não por causa de que tem um backhand ou um forehand ou um saque muito poderoso e tal, mas é porque eles têm uma força mental, uma capacidade de resiliência, um poder de concentração, de lidar com as adversidades, quase de um super-herói para mim, né? É isso. Então, o Federer representou muito essa parada de grandes jogos, grandes lutas, grandes batalhas, né? Como o Nadal, né? Você aí que está assistindo a gente, Nadal é símbolo de raça, né? De lutar até o fim. Imagine. Então, os grandes do tênis nos ensinam muitas coisas sobre persistência, resiliência, vitória, derrota e vamos em frente. Eu já era fanático, pelo tênis, e eu acompanhava os torneios, Copa Davis e tudo mais. E eu me lembro, eu estava no carro e ouvi uma notícia de que a França, ela organizaria a final da Copa Davis, o que seria então, naquele momento, o maior jogo da história. Então eles adaptariam um estádio de futebol novo, que tinha sido construído para a Copa de 98, né? Um estádio novo, lindo, super moderno. Então eles adaptariam o estádio de futebol para ser a maior arena de tênis até aquele momento. Então foram 27.542 pessoas. 27.542 pessoas. E quando eu ouvi aquilo, eu disse, eu vou. E quem estava perto de mim, que era a Tatiana, falou, o quê? Né, eu vou. Aí fiz uma pesquisa na internet, liguei para um, para outro, e conseguimos uma agência que era a Faberg, que, aliás, eu liguei para a Faberg e eles nem tinham ainda o plano ou o pacote para ir para a Copa Davis, se organizaram ali depois da minha ligação, não é, Fábio? E Lenca, e fomos todos lá, num grupo super joia, umas 20 pessoas, e viajei com o Tomás, que tinha 6 anos, para outro país, outro continente, pela primeira vez. Ele nunca tinha ficado longe da mãe, mas a gente aproveitou muito. Ele não estava jogando, então eu não estava cobrando, não é verdade? Ele não estava jogando, então eu não estava cobrando. Então a gente conseguiu aproveitar bem. A gente foi para Roland Garros, a gente foi para Wimbledon, visitamos todos os grandes centros de tênis naquela época, mas isso tudo já fazia parte ali um pouco da minha loucura também, né? Do meu movimento de meu filho vai ser um fenômeno, meu filho é um fenômeno, com 6 anos ele bate na bola de um jeito que ninguém bate, então deixa eu colocá-lo para ver os grandes jogarem. É isso.
também tem um pouco disso nessa história, sim, sem dúvida. Nós chegamos na França e no sábado que antecedia a semana da Copa Davis. Mas nesse sábado aconteceu um jogo, quem não se lembra, semifinal do ATP Finals em Londres, Wawrinka e Federer. E eles fizeram um jogo memorável, salvando match point de um lado e de outro. E o Federer ganhou, se eu não me engano, 9-7 no terceiro set, no tie-break do terceiro set. O Wawrinka discutiu com a Mirka, teve uma polêmica assim. E o jogo de domingo seria Federer e Djokovic. E daí, quando a gente acordou no domingo, scrollando o telefone, as notícias, Federer desiste da final do ATP Finals. Meu Deus do céu. Daí o Tomás começou a chorar. Será que ele não vai jogar? Será que ele não vai jogar? Porque a gente viajou, fez esse esforço todo para ver o Federer, né? Aí imagina se a decepção que seria, né, na sexta, a gente no estádio e o Federer não está. Certamente não seria uma decepção só para mim, mas uma decepção, né, para o mundo, né, ou para as 27.542 pessoas que estariam lá. Então a gente ficou nessa expectativa, até que chegou na quinta-feira, um dia antes, ele anunciou que jogaria, que conseguiu treinar e tudo mais. Mas na sexta, Federer e Monfils, que foi um jogo lindo também, a gente é super fã do Monfils, quem não é verdade? Mas o Federer perdeu, e parecia que o Monfils era muito superior naquele jogo, e era um pouco por causa da dor nas costas e tal. Mas foi lindo. Não importa, eu falo no livro que não importava o resultado, a gente nem estava contando os pontos. O que importava naquele momento era a gente falando, cantando junto com a torcida e vendo o Federer jogar. Foi incrível. A aposentadoria do Federer pegou, talvez, muita gente de surpresa, né? Porque o último jogo dele foi quartas de final em Wimbledon, e ele realmente não conseguiu desempenhar, não conseguiu jogar bem, e parou, fez uma cirurgia, ficou um ano fora e não voltou mais, né? Então, a gente estava, sem dúvida, todo dia lendo notícia para saber se Federer voltaria, se não voltaria e tal. Então, o último jogo, ele anunciou uma semana antes de acontecer, que foi na Laver Cup, né? E naquele momento a gente já ficou ali todo mundo com o coração apertado, mas procurem na internet, quem não viu, quem gosta do Federer, essa despedida do Federer na Laver Cup foi linda, né? Ele e o Nadal chorando abraçados, talvez uma das cenas mais memoráveis que eu tenho comigo de toda a minha jornada no tênis, né? Os dois abraçados chorando. E eu sou do tempo da Fórmula 1, né? Ayrton Senna, quem é aí de 1970, né? Sabe do que eu estou falando. E o maior rival do Ayrton Senna foi o Alain Prost, francês. E o Prost, quando passou ali aquela coisa do funeral do Ayrton Senna, aquela coisa triste e tudo mais, ele dizia que eu sou quem eu sou por causa do Ayrton, né? Que a rivalidade deles era tão forte que o que fazia com que o Alain Prost melhorasse, evoluísse, era o Ayrton Senna, né? E eu acho que Federer e Nadal têm um tanto disso também, né? Eles competiram muito, 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 e acho que um fez muito bem para o outro, né? Porque, bom, deixa eu me preparar muito porque eu vou jogar com o Nadal, né? Ou deixa eu me preparar muito porque eu vou jogar com o Federer. E essas rivalidades, eu acho que fazem muito bem para o esporte.